Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Você já se perguntou como seria entender só na vida adulta? Porque o mundo sempre pareceu um pouco diferente para você? Hoje o Toda Mulher abre espaço para falar sobre o diagnóstico tardio de transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, o TDAH, as altas habilidades e a superdotação. Durante anos, muitas pessoas, especialmente mulheres, ouviram que eram exageradas, distraídas, difíceis ou intensas demais. Isso porque muitas vezes aprenderam a camuflar seus sinais para se encaixar no que esperavam delas. É um processo chamado masking, ou mascaramento. Só mais tarde, ao buscar respostas para os desafios e potências que sempre carregaram, elas descobriram que eram, na verdade, neurodivergentes. Entender-se é um processo de libertação e mesmo que o diagnóstico venha só na vida adulta, ele pode transformar caminhos, abrir janelas e curar feridas antigas. Hoje vamos conversar sobre o que significa ser quem se é, com ou sem rótulos, e como é possível florescer em qualquer tempo. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a neuropsicóloga, especialista em saúde mental, psicoterapeuta também, Rossana Queiroz. Ela faz avaliação neuropsicológica e, por meio desse trabalho, tem contribuído para mudar para melhor muitas vidas. Seja muito bem-vinda, Rossana, ao Toda Mulher. Obrigada. Um prazer estar aqui com você hoje. Eu quero agradecer pelo convite. Estou aqui para colaborar, trazendo informação a todos sobre o tema. E esse é um tema que pouca gente fala. Hoje se fala um pouco mais sobre o autismo, mas existem uma série de estereótipos. Na vida da mulher, esses estereótipos, eles seguem, em todas as fases da vida. Mas com relação a esses transtornos do neurodesenvolvimento, como eu falei, a mulher acaba mascarando um pouco mais, então as pessoas não têm muita certeza, a não ser a partir daquele preconceito, daquele estereótipo que a gente conhece, Sim. E reproduz durante toda a vida. Sim. E aí eu te pergunto, o que é esse diagnóstico tardio e por que ele é importante, Rossana? Bem, o que acontece é que os tempos estão mudando, as pesquisas estão evoluindo, e nós, através da investigação, da avaliação neuropsicológica, nós fazemos um rastreio, de toda a vida da pessoa. Por que as pessoas vão buscar, hoje em dia tem buscado mais tarde? Por conta da informação, devido ao avanço da informação, ao avanço das pesquisas. E o que acontece também, Márcia, é que muita gente descobre, por exemplo, pais, descobrem que desconfiam durante o diagnóstico do filho. Então, o que é quando o filho vai, através da escola, geralmente, que encaminha para um diagnóstico, por exemplo, de autismo ou TDAH, e aquele pai ou aquela mãe se identifica. E aí, muitas vezes eu ouço isso em consultório, geralmente com os adolescentes, porque eu não atendo criança, eu atendo adolescentes, adultos e idosos. E o que acontece? Ele vai e diz, mas eu tenho isso também, doutora. Mas eu também sou assim, isso não tem problema nenhum, isso não tem nada demais. O meu avô era assim, o meu pai era assim. Minha família é toda assim. Uhum. E eu ouço muito isso. E aí a gente, durante o processo, que é investigado, a gente vai trabalhando essa questão sempre da informação à família. E quando, na entrevista devolutiva, que é dado o diagnóstico, que onde a gente lê o laudo, eu leio o laudo, tiro todas as dúvidas, e no final, a conclusão vai para o médico, e é importante saber que a avaliação neuropsicológica, ela não fecha o diagnóstico. Ela não é apenas avaliação neuropsicológica, ela é um instrumento que auxilia o psiquiatra, porque quem fecha o diagnóstico verdadeiramente é o psiquiatra, Por quê? Porque tem código de classificação de doenças que o psicólogo, o neuropsicólogo não trabalha com isso. Então, nessa entrevista devolutiva, onde nós vamos, seu filho entra de acordo com todos os critérios, ele se enquadra dentro do TDAH, às vezes é um, às vezes é dois diagnósticos. Por exemplo,
casos de autismo, né? Tem pessoas que têm autismo e TDAH, né? Tem pessoas que têm autismo e superdotação, né? A superdotação em altas habilidades, ela não é classificada no manual diagnóstico, ela é uma condição. Então, acontece muito que durante uma investigação de um TDAH, eu faço a avaliação de QI e eu identifico. Muita gente fica surpresa no final, na maioria das pessoas ficam surpresas. Até hoje, eu acho que tive 2 pessoas só que foram com esse objetivo de saber se era superdotado ou não. A maioria das pessoas vão porque se sentem estranhas, porque se sentem... diferentes, né? Não se encaixam. Diferentes, não, exatamente, essa é a palavra, não se encaixam no mundo. São muitas vezes ditas como esquisitas. E aí elas vão, né? E ali durante o diagnóstico eu percebo e aí eu vou conduzindo os testes de acordo com a hipótese diagnóstica. Porque às vezes o médico manda uma hipótese e lá durante a avaliação a gente descobre que pode ter mais coisas. Então é importante saber que não é que as pessoas estão não no diagnóstico tardio porque elas quiserem, porque se elas soubessem lá atrás, elas teriam evitado muita coisa. Mas, graças a Deus, a ciência tem evoluído e as pessoas têm buscado esse diagnóstico. Essa evolução é importante porque ela também está ligada à questão da informação. Muito. O preconceito com relação à saúde mental, ele sempre foi muito forte. Existem uma série de tabus que hoje em dia, apesar da informação, ainda permanecem, não é? Então, falar sobre superdotação, TDAH, que são termos muito recentes, principalmente TDAH e o autismo, por exemplo. Nossa senhora, no passado, quem que queria que seu filho tivesse, né, algum diagnóstico? Além de limitar... Não queria nem investigar, né? Não queriam nem investigar, né? Além de limitar uma questão, é louco, a palavra louco usada de forma incorreta, não é? O comportamento do autista, por exemplo. Tem os níveis de suporte, isso vai diferenciando porque é um espectro. Isso. E aí, como classificar isso lá atrás, não é? Queriam colocar todo mundo no mesmo CID. No passado era assim que funcionava? Na verdade, a classificação das doenças mentais, dos transtornos, eles vêm, né, evoluindo, graças a Deus. Há um tempo atrás, aquilo que por exemplo, o autismo nível suporte 1, que é um autismo considerado antigamente leve, não é que seja leve para a pessoa, mas antigamente era leve, moderado e grave. E tinha a síndrome de Asperger, não sei se você lembra, né? Tinha a síndrome de Asperger, que tem aí pessoas famosas que se enquadravam, né? Dentre elas o Messi, ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, né? Então, hoje em dia, todos eles estão dentro do espectro. Então, nós temos nível suporte 1, nível suporte 2 e nível suporte 3. Então, o Asperger, ele é aquele que chamava antigamente de autismo leve, né? E uma curiosidade também sobre a questão que você falou há pouco sobre a superdotação, é importante entender que a superdotação ela é uma condição que antigamente muita gente nem queria saber. Também tinha um preconceito. Tinha, né? Preconceito, era visto de uma forma negativa. O que fazer com um filho superdotado? Vai mandar para uma escola especial? Aonde? Então, acontece, eu faço diagnóstico de adolescentes, onde algumas mães dizem para mim, ele sempre foi muito precoce, porque uma das características da superdotação é a precocidade, aprende muito rápido. E geralmente as escolas querem adiantar essas crianças, ou adolescentes, né? Geralmente crianças, né? Lá no primeiro ano, as pessoas querem adiantar. E aí, às vezes, as mães, não quero, né? Não quero, fica preocupada. Outras, quando são adiantadas, elas se sentem desencaixadas, porque se elas ficam na mesma turma, elas aprendem muito rápido e os colegas que ficam, né, que têm uma aprendizagem média ali, a professora vai seguir de acordo com a maioria, e ele fica um pouco desencaixado em termos de aprendizagem. Se adianta ele de série, ele fica desencaixado em termos de faixa etária. Sim. Né? Então, é muito comum, por exemplo, você ver uma criança que é superdotada gostar muito de conversar com adulto.
Gosta muito de, né, alguns me dizem assim, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Eu acho que as pessoas da minha idade, elas não falam muita bobagem. Por quê? Porque o nível intelectual é uma pessoa que lê muito, que gosta muito de informação, pensa muito rápido, né, tem mais neurônio do que os outros. Você falando assim, minha vida está passando que nem um filme, né? Assim, porque na medida que a gente vai conhecendo mais a respeito desse tema, mais a gente vai buscando informação e tentando se lembrar como é que era o meu passado. E aí tem a ver muito com essa coisa do diagnóstico do filho que desperta algo nos pais e, portanto, os pais vão buscando, né, entender-se melhor, né? Saber se aquela ferida que ficou lá atrás, não é, que ainda magoa, porque que faltou um entendimento sobre ele e dele mesmo, sobre si, pode ser curada. E aí você está falando de autismo, o autismo leve, não é? Ele é mais difícil de identificar, causa mais sofrimento. Como é que funciona isso? O autismo, que antigamente era chamado leve, que é um autismo nível suporte 1, ele é mais difícil de ser identificado em alguns casos, principalmente nas mulheres. Você falou aqui sobre a questão e o programa trazendo informação mais sobre as mulheres. É importante que a mulher ela tenha uma capacidade maior de mascarar os sintomas e tentar se adequar socialmente. Então, com isso, ela percebe, né, através dessa autopercepção, ela percebe alguns comportamentos que são, entre aspas, estranhos, e as pessoas falam e ela começa a se regular para, né, mascarar aquilo diante das pessoas. E aí, com isso, ela se torna socialmente, né, às vezes até extrovertida por fora, né? Mas a gente não tem noção da força que ela faz para aquilo, do quanto de energia ela gasta. E é muito comum as pessoas dizerem para mim, eu socializo, eu saio, mas eu fico extremamente cansada quando eu chego e eu preciso pelo menos do outro dia acordar mais tarde para eu recuperar, para eu me recarregar. Por quê? Porque esse ato de você o tempo todo estar percebendo o ambiente e estar tentando se regular e se adequar, né? Como o próprio nome diz, mascarando alguns comportamentos, alguns pensamentos também, porque tem que ter o controle de pensamento. Então, isso gasta muita energia, tentando ser socialmente aceita. E então, geralmente mulheres fazem isso muito mais. Então, o diagnóstico de mulheres nesse nível suporte 1, que é o leve, ele é bem difícil. Eu já tive casos muito difíceis que não parecia de jeito nenhum. E foi necessário realmente ali uma investigação profunda, conversar com a família, né? Às vezes a gente investiga e busca até fotos, né? Porque a pessoa diz assim, eu não gostava de tirar fotos. Eu era estranho nas fotos. Eu falei, traz para eu dar uma olhada, né? Então, é um processo de investigação mesmo, não é uma coisa assim rápida, onde o médico ou o psicólogo olha e diz assim, eu acho que você tem autismo. Não é isso. E depois do diagnóstico ainda tem aquela desconfiança. Mas você parece normal? Como assim? Você não parece ser autista? Sim, mas você é normal. E aí, então, a pessoa que tem esse... Por isso eu pergunto, é mais difícil quem está no nível mais leve, porque as pessoas não sabem identificar, tem todo o preconceito com relação às questões dos estereótipos, e aí é difícil para a mulher, porque a mulher o tempo todo está tentando, né, se adaptar, agradar, se culpar por questões da própria sociedade, culturais da própria sociedade. Rossana, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa com a neuropsicóloga Rosana Queiroz. A gente está falando sobre a importância do diagnóstico, mesmo que tardio, dos transtornos de neurodesenvolvimento. Estamos buscando saídas para uma vida mais feliz. Até o próximo bloco. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje a conversa é com a neuropsicóloga, especialista em saúde mental, psicoterapeuta Rosana Queiroz. Estamos falando sobre a importância do diagnóstico tardio do autismo, TDAH, superdotação, altas habilidades, entre outros. E o quanto esse autoconhecimento é libertador. É porque vira uma chave, não é? Sim. Na cabeça da pessoa. Sim. Explica muita coisa. Tira um peso, né? Tira um peso.
eu sempre tenho o hábito de, na entrevista devolutiva, após dar o diagnóstico, e eu gosto muito de dar junto com a família, né, independente de idade, se a pessoa for casada com o esposo, com os filhos, para que as pessoas entendam muitos dos comportamentos que geram atritos, né? Eu posso citar um caso assim que me sensibilizou bastante e foi muito... Algumas pessoas até choram porque tira um peso de um casal que estava próximo de separar, porque ela não aguentava mais alguns comportamentos que ela não compreendia, como, por exemplo, a rigidez cognitiva. O que seria? Explica pra gente. A rigidez cognitiva, por exemplo, é a dificuldade da pessoa flexibilizar alguns comportamentos. Por exemplo, o autista, ele tem necessidade de planejamento. Muitas vezes ele faz um script na cabeça sobre aquele dia. Eu vou, faço isso, faço aquilo, volto, tal hora eu tenho que estar... Então, isso para ele é necessário que aconteça desta forma, né, que ele já se programou todo. E quando alguém chega e tira a programação dele, ele reage de uma forma, às vezes, irritada, às vezes ele se fecha. É muito difícil, né? Na maioria das vezes ele fica muito irritado, ele externaliza isso e isso gera conflitos. Então, por exemplo, se ele ia buscá-la no trabalho e ele já estava ali todo certo, passar na padaria, comprar o pão e ir para casa. E às vezes ela, não, vamos passar na casa da Mimi que eu preciso pegar isso. Um exemplo bem bobo que ela citou, né? Mais corriqueiro, mas isso ao longo dos anos gerou muito atrito. Ele só pegava o mesmo trânsito, a mesma rota no trânsito sempre. Se tinha um acidente, não interessa, ele tinha que esperar o tempo porque ele não conseguia ir por outra rota. Então isso foi gerando muito conflito. E fora outras coisas... Aí a pessoa confunde com uma má vontade. Má vontade, porque você só faz do seu jeito, porque você não me ama, porque você é egoísta, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. E aí, quando ela compreendeu que eu expliquei como funcionava a mente dele, né? Que funciona com padrões, né? São determinados padrões. E o padrão dele era muito lógico e matemático. Então, ele tinha um padrão rígido sobre algumas coisas, o tema, a fala, os assuntos que ele falava eram sempre daqueles. E isso estava gerando muito conflito entre eles. E quando ela compreendeu isso, ela chorou e ela disse assim, ai meu Deus do céu, graças a Deus, agora eu compreendo porque ele é assim. Não estava deixando de amar, né? Só estava um relacionamento sofrido. E aí eu gosto muito de usar essa frase no final das sessões, de que ele passou a vida toda se adaptando, tentando se adaptar à família, tentando se adaptar a ela, porque ele amava. E ele a amava muito, e ele foi para fazer diagnóstico por causa dela. E ele simplesmente passou o tempo todo tentando ali se ajustar, mas ele sofria muito com isso. E aí ele desenvolveu ansiedade e depressão, que são diagnósticos secundários, que se originam devido a esse diagnóstico principal. E aí ele acabou que isso foi... eu soube até que eles refizeram votos e tudo há pouco tempo. E olha só. Foi emocionante. Todos são, mas esse foi porque eles juntos se abraçaram, choraram. E aí ela pediu perdão por não compreender ele. Eu falei, não, você não precisa pedir perdão porque você também não conhecia, você também não sabia. Então, assim, aí a família passa a tentar se adequar e compreender como ele funciona, né? E ajudá-lo nos desafios que ele tem dia a dia, porque não é fácil você pensar diferente, não é fácil você ter uma mente atípica. A visão, o pensamento, a forma como o cérebro elabora. É bem diferente. Não só o autismo, mas o TDAH e a superdotação também. Por exemplo, a superdotação. O superdotado, ele pensa muito rápido, ele tem uma velocidade de processamento muito rápido, ele aprende muito rápido. Muitas vezes você está falando com ele uma coisa e ele já pegou há muito tempo, ele até já leu sobre isso. Acontece, por exemplo, o professor está dando aula e ele já sabe tudo sobre o assunto. E muitas vezes pode passar uma postura de arrogância, né? Então, a superdotação, o TDAH também. O TDAH ele tem uma dificuldade de planejamento, ele tem muita dificuldade de planejamento.
Às vezes até pode fazer um planejamento, se planeja, mas porque procrastina, ele tem dificuldade de se organizar, ele deixa muita coisa para depois. Isso pode, é preguiçoso. Então, quando entende realmente como funciona o cérebro, que aquilo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que aquilo é um funcionamento diferenciado da área frontal do cérebro, do córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, que é responsável por resolução de problemas, planejamento. Então, funciona diferente. Não é nada que ele faça porque ele quer, não. É o funcionamento da pessoa. E quando ele entende isso e a família compreende isso, é libertador. Por quê? Por exemplo, no caso do autismo, a gente não vai falar no autismo, por exemplo, não tem uma medicação, mas no TDAH existe medicação que pode ajudá-lo nesse processo. Hoje mesmo atendi um jovem que ele passou já por algumas faculdades, teve dificuldades, a família, muito trabalho, e ele vivia com ansiedade, não dormia, porque ele queria, ele ia lá no consultório e dizia, não, eu quero, mas eu não consigo. Aí eu falei, vamos fazer uma rotina. A gente fazia a rotina e não conseguia cumprir, ele não conseguia começar. E hoje ele está tomando uma medicação, foi no psiquiatra, e está tomando, já dei o diagnóstico, né, para ele, TDAH, e a médica passou a medicação e ele hoje está super bem. Está conseguindo, ele disse que até a impulsividade dele melhorou. Então, assim, é muito importante, é libertador, é necessário, seja qual for a idade. Eu já fiz diagnóstico com por exemplo, uma pessoa de 52 anos, né? Ela tinha autismo, ela tem, né, o autismo e ela estava com um diagnóstico de depressão, que é secundário, né, devido... Então, e ela já tem mestrado, já tem doutorado, mas ela é uma pessoa que não conseguia entender muitas coisas. Então, ela mesmo se frustrava. Frustrada. Como assim eu consigo fazer isso, mas não consigo conviver bem, né? Isso. Como é que eu sou uma pessoa que eu tenho mestrado, doutorado, mas uma situação social me causa um pânico, né? Por que eu não consigo sozinha usar toda essa minha inteligência para isso? Por que eu não consigo desenvolver habilidades para isso? Então, Rosana, no que diz respeito à questão do gênero, como é que está essa estatística? Mais homens, esses transtornos ocorrem em homens, ou mais em mulheres? Como é que está isso nesse formato da estatística? Não existe gênero, não existe raça, escolaridade, né? É importante saber que a pessoa, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, as pessoas já nascem assim, por isso o nome, transtorno do neurodesenvolvimento, né? E por isso é importante investigar desde lá de trás. Agora, o que se observa? É que há algumas subnotificações no caso do autismo de mulheres, porque sempre se teve estudos mostrando que eram mais homens, mas tem se percebido hoje, Márcia, que as mulheres, como nós falamos há pouco, elas mascaram mais. Sim. E é mais difícil diagnosticar e mais difícil elas irem buscar. Por quê? Porque elas se adaptam de uma forma, né? E não sentem necessidade mesmo, algumas, de buscar. Então, a gente não tem muito como dizer que é mais homem verdadeiramente do que mulher. Porque a gente ainda está caminhando, a ciência, as pesquisas, né? E essa abertura hoje para o diagnóstico tardio, a avaliação neuropsicológica para o diagnóstico tardio, tem demonstrado que tem muito mais para se estudar e para se falar de estatística do que realmente a gente tem hoje. Agora, Rosana, a gente vê muito na internet, né? Vários testes. Teste aqui para saber se você tem autismo, teste aqui para saber se você tem TDAH, entre outras questões, outros, né, tipos. E aí tem muita gente que faz aquilo curioso, mas o que é o passo correto? Tem algum sinal, ou 2 ou 3 sinais que a pessoa já pode se alertar e, olha, de repente eu preciso procurar realmente um especialista? Você falando dessa questão da internet, muita gente chega lá, não, eu fiz o teste na internet, eu quero saber, né? Mas assim, hoje em dia a gente tem que entender que hoje em dia tudo começa na internet. Então, principalmente quando a gente está falando de jovens. Acontece muito com os adolescentes, né? Então, antigamente, por exemplo, eu olhava o jornal, eu via, hoje em dia o que eu sei de notícia eu vou para o Instagram, né, dos jornais. Então, a pessoa vai procurar. Agora, é importante, esses testes da internet, eles podem até
te dá uma luz, né? Um uma caminho, luz, despertar né? alguma coisa. Tem um teste que tem muito na internet chamado IQA, Índice de Coeficiente de Autismo. Quando dá acima de 32, você tem algumas características atípicas, mas esse teste não identifica, né? Como eu já falei, é um histórico, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é necessário investigar toda a vida da pessoa. Agora, você me perguntou o que pode dar um start, né? Assim, É um sinal, um né? sinal mais claro. Por exemplo, uma das coisas que você deve procurar uma ajuda é quando a questão da socialização, por exemplo, ela causa um transtorno muito grande na sua vida, né? Dificuldade de socialização no nível bem, né, um prejuízo que a gente chama, um prejuízo na socialização, é necessário buscar ajuda. Pode ser autismo? Pode, mas pode ser outras coisas. Pode ser outra coisa, né? Então, a gente é necessário fazer o teste, pode até fazer o teste, mas é necessário buscar um profissional, né? Uma outra questão, a rigidez cognitiva que nós falamos ainda há pouco. Tem pessoas que são inflexíveis, mas tem pessoas que são extremamente rígidas, né? Outra característica, padrões repetitivos, né? Aquela pessoa falar sempre a mesma coisa em torno do mesmo assunto, ela pode ir para onde ela for, mas o assunto dela sempre está, né? E na infância, geralmente, ela tinha algumas características, como, por exemplo, gostar sempre sei lá, de desenhar, sei lá, vamos falar aqui um super-herói da época, nem me lembro mais, meus filhos são tão grandes. Gostar sempre das mesmas coisas. A outra coisa, seletividade alimentar. Desde criança ele só come determinado alimento. Ele tem extrema dificuldade, né, de experimentar algo novo. Então, são alguns sinais, são, né, alertas que é importante buscar um profissional. Então, o que o profissional vai fazer? Vai fazer todo o sistema de testagem, entrevistar a família e ver se você enquadra dentro de todos os critérios para que se feche um diagnóstico de autismo, TDAH ou qualquer outro transtorno. Nós temos um manual de classificação de doenças e é necessário que se enquadre em todos os critérios. E outra coisa que é muito importante, o autismo não começa na adolescência, o autismo não começa na fase adulta, o TDAH não começa na adolescência nem na fase adulta. Você não começa a ter uma desatenção só no ensino médio. Não, mas quando ele era criança, né, ele não tinha problema, não tinha nenhum sinal. Todos os sinais começaram em tal fase. Então, a gente precisa investigar com cuidado. Pode não ser um TDAH, pode não ser um autismo, pode ser alguns sintomas que estão desenvolvendo a partir de algum trauma, de alguma mudança na vida daquela pessoa. Para que seja um transtorno do neurodesenvolvimento, essa pessoa tem que apresentar as características desde a primeira infância. E é muito legal saber disso, porque, como a gente falou, é libertador, traz uma paz e também direitos, não é? Porque hoje pessoas que têm laudos, têm o diagnóstico, que sabem quem ela é, o que ela precisa, ela vai conseguir desenvolver estratégias com a ajuda de profissionais, né, na área da saúde, da psiquiatria, para que ela tenha uma vida um pouco mais feliz, né? Porque se busca, pelo menos hoje em dia, tranquilidade para viver, respeito, não é? Que as pessoas respeitem. E se respeitar, não é? Sim. Porque um sofrimento ao longo de uma vida acaba trazendo traumas que às vezes a gente acha que não são possíveis de você ter, de você evitar, de você ter uma vida melhor, porque já aquilo já está tão, né, na tua pele. Nada pode mudar, né? Que nada pode mudar, mas aí quando você realmente se dispõe ou tem a oportunidade de descobrir, você está mudando uma vida, a sua vida, a vida das pessoas que estão ao seu redor e quem sabe de outras pessoas. Sim. É importante, por exemplo, a mulher, né, a gente está aqui conversando, eu estou lembrando de vários casos, a gente está falando aqui sobre as mulheres, para as mulheres, algumas mulheres que têm problemas no casamento, tem mulheres que não gostam de toques, de ser tocada, entende? E muitas vezes isso vai criando um problema muito sério ao longo muitas mulheres que, como eu falei ainda há pouco da questão do casal, que ele tinha autismo, eu já tive casais onde ela tinha,
né? Então, para ele, eles estavam também quase separando, porque ela tem dificuldade com toques, né? Então, toda a área afetiva daquela pessoa, todo o casamento daquela pessoa estava afetado porque ele achava que ela não gostava dele, que ela tinha algum trauma, né? Enfim, e aí depois quando identificou, porque no autismo a pessoa, alguns, não são todos, mas alguns não gostam de toque. Tem coisas que dá para você perceber e tem outras que você precisa de fato investigar. Eu sei que é um assunto muito amplo, mas muito importante. Mas, Rossana, como é que as pessoas podem te encontrar, saber mais um pouco sobre o seu trabalho e conhecer mais, né, sobre esse tema? Qual que é o endereço, o Instagram? O que é que você... Meu Instagram é psicóloga Rossana Queiroz, né? Eu atendo aí em São Luís, né? E atendo online e atendo presencialmente. Online só psicoterapia, né? Porque a avaliação neuropsicológica realmente precisa ser presenciais. Nós temos alguns testes que podem ser feitos online, mas a maioria é presencial. Eu espero que esse nosso bate-papo ajude outras pessoas, consiga despertar e tirar algumas pessoas desse sofrimento, né? Quebrar estereótipos, ampliar a informação. E aí eu te agradeço, né, pela presença no Toda Mulher, dizer que a gente está aqui à disposição para falar sobre e outros assuntos, porque a nossa saúde mental é algo que a gente tem que preservar, cuidar mesmo de fato, como se cuida do coração, da alimentação, tudo, né, para a gente viver bem, mais feliz, pelo menos mais tranquilo nesse dia a dia. E é importante as mulheres também buscarem e entenderem que elas não precisam passar pelo que elas passam sozinhas. Né, sozinhas, tem informação, pode falar comigo pelo Instagram, manda ali uma mensagem, se tiver alguma dúvida, não necessariamente para marcar uma consulta, mas para tirar uma dúvida, à medida que eu consigo, eu vou respondendo, né, eu estou à disposição. Ok, muito obrigada. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até nosso próximo encontro.